Boa noite! Boa noite, gente! Estamos ao vivo, começando mais uma live. Vamos esperar quem vem hoje aqui comigo nessa live. Vanessa, boa noite. Vamos entrando. Lu Miranda, Marcelo, Pedrosa, Mário Pedrosa, Confraria Chapecó, Alcione, vamos entrando, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live. Semana passada eu estava de folga, né? Não tive live, não tivemos live na semana passada. Tive um diazinho aí, né? De folga. É importante às vezes dar uma descansadinha. Mas hoje já voltamos. Ana Fátima, boa noite. Angélica, Joyce. Vamos começar, vamos começar. Um bate-papo bem bacana hoje por aqui. Hoje primeiro quero começar, já vou falar de novo, eu falei ali nos stories hoje batemos os 5.000 seguidores aqui no perfil, 5K. Incrível, né? Assim, maravilhoso. Quero agradecer a presença de cada um que me segue aqui, que me acompanha, né? Que me ouve, que me dá atenção nas coisas que eu falo. Sou muito grata pela presença de todos vocês, de fazer isso aqui se tornando real cada vez mais e mais, né? Alcançar cada vez mais pessoas que buscam informação sobre essa área, né? De casa de repouso para idosos, das ILPs. Entre todos os temas que vocês podem imaginar, né? Porque a minha vivência é em vários braços aí das instituições, como dona, como nutri, como responsável técnica, que também já fui. Então, tenho experiência em várias vertentes dentro desse mundo e compartilho isso hoje aqui, né, dentro do perfil. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos rumo aí aos 6, aos 7 até, né? Até onde Deus permitir que a gente vá. Certo, gente? Hoje um tema bem bacana para a gente conversar ainda dentro da responsabilidade técnica. Hoje estamos num outro fundo, hoje estou na minha sala, tava quase tudo pronto, já montado, começou a piscar a luz do escritório, eu falei, meu Deus do céu, vai queimar essa lâmpada no meio da live. Falei, então vamos correr daqui, daí trouxe meus né, aparato tudo aqui pra sala, então vai ser por aqui hoje. Importante a gente não cair a live no meio da coisa toda, né? No meio do embalo. Bom, gente, vamos lá. Estamos falando sobre responsabilidade técnica nesses últimos dias, últimas semanas, na verdade, né? Semana que vem a gente começa os 3 dias de evento gratuito que a gente vai ter sobre profissão RT. Então, se você quer saber mais profundamente sobre essa área, se você também é novo aqui no perfil, como tantos que tem, né, chegado por aqui, quer entender sobre essa profissão, se ela é para você ou não, quais são funções, obrigações, enfim, muitas coisas vamos falar nesses 3 dias de evento. Então, se você ainda não está cadastrado nele, né, se você ainda não entrou lá no nosso grupo do WhatsApp, entre, tem um link na minha bio, é só você se cadastrar e entrar lá no grupo, que é por lá que a gente passa materiais, tá? Que vai ser material de apoio para vocês e também os links das aulas, porque as aulas não serão aqui pelo Instagram. As aulas são dentro do Meet, uma sala de reuniões, então somente quem estiver dentro do grupo vai ter acesso às aulas, tá, gente? Então, bem importante isso que eu estou falando, tá? Às vezes vocês ficam aí achando que vai ser aqui, que vai... Não é aqui, tá? Então, só quem estiver dentro do grupo precisa estar lá para conseguir o link das aulas, tá bom? Então, o tema de hoje é: será que a profissão de RT é para mim? Para você, né? Será que você tem, de fato, perfil para atuar dentro dessa área? Perfil para atuar em áreas precisam existir em todas as vertentes, em todo tipo de mercado, né? Se eu quero trabalhar de, sei lá, professora, né, numa faculdade, será que eu tenho perfil para dar aula, para ser professora de alunos de faculdade? Será que eu tenho perfil para ter uma loja de roupa feminina e atender o público ali? Então, a gente tem que ter perfil para atuar em tudo que é área. Dentro da responsabilidade técnica de casa de repouso não é diferente, né? A gente exerce algumas funções lá dentro e para isso é importante que a gente saiba se de fato cabe para nós, né? Será que cabe pra gente isso? Será que a gente tem o perfil para atuar nessa área? O que a gente vai se deparar ali
no dia a dia para saber se, opa, acho que é, acho que não é, acho que vou me dar bem nessa área ou não. Então é sobre isso que a gente vai falar, mais sobre mentalidade, para vocês entenderem mais sobre essa área, como tem muita gente nova no perfil, né? Muitos nunca nem sequer ouviram falar nessa possibilidade de trabalhar nessa área. Então é muito importante você entender sobre o que é esse mundo para ver se de fato ele é para você, tá bom? Vamos lá, gente, muita gente entrando. Boa noite, Ana, Carla, Paulo, a Fernanda tá por aqui também, Rafaela, Carol. Maravilha, gente. Vamos lá. Vamos ver qual o perfil, né, que a gente precisa ter para atuar e o que a gente vai se deparar dentro desse mundo das instituições para ver se realmente cabe para você. Quando eu entrei nessa área, que eu já contei algumas vezes, eu entrei como Nutri e logo depois como RT, né? Mas eu preciso ser muito franca em dizer que quando eu decido entrar e descubro essa possibilidade, né, na minha área de atuação, a única coisa, a última, aliás, coisa que eu penso é se eu tinha vocação ou se eu tinha perfil para atuar nessa área ou não. Por quê? Porque eu queria sair correndo, voando, sumir da área que eu atuava antes, né? A minha formação é nutrição, mas eu não trabalhava com parte clínica, nada dessas coisas. Eu trabalhava dentro de restaurante industrial, que faz alimentação para grandes indústrias, empresas e tal. Isso era o que eu fazia, um cargo de supervisão. Mas eu não suportava mais trabalhar nessa área. Então, quando eu descubro uma nova possibilidade de atuação, eu nem penso duas vezes, eu saio correndo, né? Peço demissão do meu último emprego e meto a cara nisso aí, começo a trabalhar com isso. Só que, de fato, quando me chamam para a possibilidade de virar RT, porque no primeiro momento eu entro somente como nutricionista, né? Mas quando me oferecem esse cargo de responsabilidade técnica, eu nem penso, gente. Primeiro, não penso porque a carga horária era bem menor, né? Óbvio, são 20 horas semanais, então comparado a uma carga horária CLT e ainda mais em cargo de supervisão, então eu não assinava cartão, não tinha cartão ponto, eu ficava horas infinitas, né? Lá dentro da empresa. Para mim, era maravilhoso, né? Eu começar a ter uma carga horária menor e eu ia ganhar quase igual ali, né? Jamais, na verdade, porque eu também já atuava como Nutri, para ganhar o que eu, né, não ganhava lá como sendo CLT. Então, eu não pensei duas vezes. Eu saí da empresa e comecei a trabalhar como RT, mas eu não sabia o que eu ia desempenhar lá dentro, né? E não era a minha preocupação. Minha preocupação era, de fato, sair, né? E começar a atuar em outras áreas. Só que pra mim deu certo, né? Então, aos poucos eu fui me descobrindo dentro dessa área, vendo que eu tinha de fato perfil para isso, gostando do dia a dia das instituições. Eu não tinha um olhar como muitas pessoas têm. Muitas pessoas, quando ingressam nessa área, têm um olhar de piedade. Olham com tristeza, muitos para isso, né? Meu Deus, um lugar, estão abandonados, estão não sei o quê. E quando você entra na área, você vê que não tem nada disso. Não é assim a coisa, né? Não é assim que funciona. E o meu olhar era diferente, né? Então eu me descubro dentro dessa área. Tanto me descubro que já são 14 anos atuando dentro desse mundo das instituições. Então eu de fato descubro o amor e a paixão por essa área. Para mim deu certo. Mas poderia não ter dado. Eu poderia ter entrado nessa área porque eu estava querendo sair da outra, mas também não ter dado certo, né? Não ter gostado, não ter me sentido à vontade, não ter me sentido bem com aquela realidade daquele trabalho e, né, poderia ter voltado para essa área de cozinha ou ter ido para outra coisa relacionada à minha formação, que é a nutrição. Mas no meu caso deu certo, né? Será que para você também é? Né? Será que você também tem esse perfil? Então, é interessante que você saiba um pouco do que você vai encontrar e do que é importante um RT ter, né, como dentro aí do seu perfil de trabalho, para você ter certeza que você está ingressando certo e não ser meio que um tiro no escuro aí, e de repente você entra e pode ser que descubra que não é muito bem a tua área. Ou pode ser como eu, né, que vai e descobre e se apaixona pela área e não consegue mais sair de dentro dela, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos que eu acho bem importantes que o profissional precisa ter e entender sobre a realidade de uma instituição e parar para prestar atenção se de fato é o teu perfil e se você
conviver, iria conviver bem com essas situações no dia a dia, né? Se colocar ali como se eu estivesse falando aqui, se imaginar na situação para ver se cabe para você, tá? Então, o jogo é esse hoje, é tentar você se vislumbrar na situação e ver o que você acha. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, que eu considero um dos mais importantes do perfil de um RT, é ter um perfil de liderança. Por quê? Porque você vai estar, dependendo do quadro dos profissionais que existe dentro da instituição, ou você vai estar logo ali abaixo do dono, se não tiver gerências ou, né, outras funções ali de pessoas dentro. Normalmente é assim, porque normalmente as instituições, a grande maioria, são de pequeno, médio porte no Brasil. Então, não são grandes empresas com milhões de funcionários e cargos e tal, né? A não ser que seja uma instituição realmente muito grande, que daí é quase uma clínica. Aí você vai ter vários cargos diferentes. Caso contrário, normalmente é o dono, o RT. Algumas instituições têm o profissional de enfermagem, né? Às vezes não como o RT, mas como chefe da equipe, né? Então, é mais ou menos na hierarquia, mais ou menos igual, porque o enfermeiro vai estar respondendo, vai estar supervisionando a equipe, mas você vai estar respondendo pela instituição toda, né? Então, esse profissional também responde a você. Então, normalmente é você que está logo abaixo do dono, né? Da instituição. Então, você tem que ter um perfil de liderança, porque você vai estar orientando, treinando, organizando rotinas dentro da instituição, fazendo treinamentos, conversas, enfim, de tudo que acontece dentro da instituição. Fazendo ajustes, né, conforme a necessidade. Então, assim, se você não tem um perfil de pessoa que transmita confiança para a equipe, para que a equipe possa chegar até você, para trazer situações para você, ajudar a resolver situações e problemas do dia a dia, de dentro da casa, fica complicado se você não tem esse perfil, sabe? Então, é interessante que você entenda o papel que você tem que desempenhar ali. Você vai ser uma pessoa de referência. Então, quando a gente é líder, a gente precisa cumprir com a nossa obrigação para que a gente possa também cobrar do outro, certo? Não adianta nada você chegar para a tua equipe, cobrar um monte da equipe ali, você e o dono, por exemplo, né? Mas você mesmo não executa aquilo que cabe a você, né? Então aí fica um pouco complicado. Então sempre a gente é reflexo, eu sempre falo isso. O dono, o RT, quem tiver acima no cargo da liderança ali, sempre vão ser pessoas que os funcionários se espelham, né? Então você precisa ter esse perfil. Mas ao mesmo tempo, saiba que quem vai mandar no final de tudo ou decidir tudo no final, bater martelo sobre certas coisas e tal, vai ser o dono da empresa, né? Então, a tua função precisa ser muito... você tem que estar muito próximo da equipe, mas você também tem que ter uma proximidade e um bom relacionamento com o proprietário da instituição, né? Como é que você vai realizar o teu trabalho confiante ali do que você está fazendo, passando para ele as coisas que tem que ser, né, que tem que ser resolvidas aqui e ali. Se você não tiver um bom relacionamento, se você não vê ele também executando as coisas que tem que ser feita. Então, o ponto de equilíbrio aí é um bom relacionamento tanto com a equipe quanto com o dono da instituição. Normalmente, se o RT não se sente à vontade na casa, bem com os proprietários ou com o único, né, proprietário que exista, e tiver um bom relacionamento com a equipe, dificilmente fica, tá? Então, esse tipo de relação, ela tem que ser boa. Se ela não for, é um ambiente de trabalho, né, gente? É a mesma coisa que você trabalhar dentro de uma outra empresa que não tiver um ambiente legal para você trabalhar. Você também não vai ficar. Então, dentro de uma instituição não é diferente. Se você não sentir que a coisa tá fazendo, tá funcionando, tá acontecendo, né? Todo mundo dentro dos seus papéis ali, desempenhando, dificilmente você fica ali ou em qualquer outro tipo de empresa. Então, não é diferente. Mas você precisa ter esse perfil de saber conversar, orientar, treinar, né? Entendeu? Delegar também coisas, estar supervisionando a equipe, que tudo isso é função do RT. Então, você tem que ter esse perfil dentro da tua personalidade, digamos assim, né? Para você executar isso dentro da instituição. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com isso,
não consegue, tem problemas, né, em dizer o que tem que fazer, né? Claro que a gente não é grosseiro, não é nada disso. Você vai orientar, você vai passar as informações, mas você tem que ter jeito para fazer isso. E não é todo mundo que leva jeito para isso, né? Então você tem que saber se você tem esse perfil, tá? Segundo ponto muito importante, assim também como grande parte das empresas que a gente vai trabalhar ao longo da vida ou qualquer outro trabalho que você tenha, você tem que saber lidar com situações de estresse, com problemas que venham a acontecer de forma inesperada, né? Dentro de uma instituição não é diferente. A gente vai, às vezes, vivenciar situações inesperadas, situações entre funcionários que tiveram, às vezes, um estranhamento ali, uma discussão, ou alguma coisa que não tá dando muito certo, vai ter que ir lá tentar resolver, você, o dono, quem tiver, né, ali, ajudar a solucionar a questão. Dentro de uma instituição, a gente pode viver situações muito inusitadas no sentido de familiares, né? Que podem trazer situações ali dentro que a gente não espera, comentários que a gente não espera, situações meio ali. E você precisa saber se sair dessas situações, né? Na ausência do dono ou de alguém que exerce uma função acima da sua, é você quem está respondendo pela instituição ali 100% daquele momento. Então, você tem que saber tudo o que acontece dentro da casa, né? E se acontece alguma coisa, um familiar vem te perguntar uma coisa, te questionar uma coisa, você precisa saber e responder. Então, você tem que estar preparado para situações. Eu vivi várias situações, das mais infinitas que vocês podem imaginar, né? Entre famílias, discussões entre famílias, situações assim, como a gente fala, chatas, sabe? Assim, né, que você tem que intervir, às vezes, porque não é o lugar, não é o momento. Então, a gente tem que saber levar situações. Então, você também tem que ter um perfil meio de saber reagir às situações, ser uma pessoa tranquila nessas situações, assim, meio, né, inesperadas, para saber conduzir da melhor maneira. Óbvio, né, gente, que não tem como prever o que vai acontecer. Às vezes, tudo que eu vivi nos meus 11 anos ali, sendo dona, por exemplo, você vai viver uma situação completamente diferente que eu nunca vivi. E ali, naquele momento, você vai ter que saber como reagir, como agir naquela situação. Mas sempre pensar que precisa ser de forma tranquila e que tudo dá-se um jeito, né? Assim, acho que depois de tantos anos na área, eu posso dizer que tudo a gente consegue resolver, conversar e ir ajustando para solucionar da melhor maneira possível, tá? Então, saber que vai lidar, às vezes, com situações de estresse, com funcionários, faltas, repor pessoas, correr atrás de gente para cobrir quem tá faltando, enfim, tudo isso tem que, às vezes, correr e resolver, né? Entenda que é um cargo meio que de supervisão mesmo, assim, né? Você vai executar muitas funções lá dentro que vão caber a você resolver, né? Tá? Então, você tem que ter jogo de cintura aí para poder resolver as situações que forem aparecendo, tá bom? Ter o interesse e a vontade de aprender sobre cuidados das pessoas. Quando a gente atua dentro dessa área, diferente de outros cargos e outras funções, a gente cuida de vidas, né? E aí você precisa aprender sobre cuidar de vidas. Não adianta achar que você vai entrar na área e não vai ter que ir em busca de conhecimento. Você pode entrar sem total preparo e conhecimento, mas entrando você precisa ir em busca de se aprimorar e se capacitar cada vez mais. Então você tem que ter a curiosidade, a vontade, o olhar para alguém que gosta do cuidado, né? Que gosta de cuidar do próximo, de saber tentar, na melhor maneira, dentro das tuas possibilidades, dar o melhor para aquelas pessoas que estão ali dentro, fazendo o teu trabalho da melhor forma, né? Então, aprender sobre o envelhecimento, né? Sobre o cuidado, sobre particularidades do dia a dia de uma instituição, isso tudo é muito importante, né? Para que você veja e perceba se isso realmente é do teu perfil. Tem esse perfil? Você gosta disso, né? Desse dia a dia, do cuidado, não necessariamente do cuidado só do envelhecimento, mas se você tem o perfil do cuidado, isso já é uma grande coisa para atuar dentro da área, tá? Precisa querer.
tá bom? É óbvio, gente, assim, que você pode tentar fazer o teu melhor. Por exemplo, eu, né, já atuei, antes de ter as minhas casas, eu atuava como RT em algumas instituições. O que que acontece? Muitas vezes a tua visão, o teu querer, a tua vontade vai até um ponto, né? Você quer fazer assim, você quer melhorar, você quer trazer tal isso, você quer fazer coisas dentro da instituição, digamos, para deixar o mais redondinho possível. Mas você vai travar muitas vezes ali no dono, porque digamos, a martelada final ou o aval daquela situação para que seja feita ou não feita, vai ser o dono, né? Mesmo que aquilo às vezes seja necessário ser feito, às vezes você vai entrar em instituições que você não vai conseguir executar o que você quer ou o que você gostaria. Por isso que nem sempre a gente vai ficar dentro de algumas casas. Algumas vão dar certo, outras nem tanto. E isso, como eu falei lá no comecinho, o teu perfil tem que bater, né? O teu jeito com o dono, com os funcionários, tudo tem que fluir muito bem, porque senão é muito difícil ficar. Você não vai acabar ficando, tá? Então é muito importante que isso bata legal. Comigo no começo, eu rodei em algumas casas até eu me encontrar em algumas que eu fiquei por algum tempo. Então, assim, a hora que bate, né, que aquilo dá certo, você fica. A coisa flui bem, você vai lá, resolve com o dono também já vai, já corre atrás, já faz. Claro que a gente sabe das particularidades, né, de cada situação, financeira até mesmo falando de cada instituição. Às vezes, naquele momento exato, o dono não pode fazer alguma coisa financeiramente, já estou falando, né? Mas ele diz, olha, vamos colocar isso como prioridade, vamos montar um cronograma. Você vê ele interessado em melhorar também junto com você. Quando você percebe isso, aí é completamente diferente, porque você vê a vontade de executar as coisas. Diferente de você chegar a falar, não faz. Chega, fala, não faz. Né? Só vai empurrando, você vê que a pessoa não tem essa vontade de fazer. Aí acaba que muitas vezes nessa instituição, dificilmente você acaba ficando. Até que você encontre uma que bata com o teu perfil, tá? Outro ponto importante. Então, o primeiro deles que eu falei, saber da liderança, que você precisa ter esse perfil de líder, né? De saber orientar, treinar, capacitar, delegar e tal. Saber lidar com as situações de estresse, ter o interesse e gostar dessa área de cuidados e da saúde, né? Quarto ponto, saber lidar com as diferenças dos idosos. Quando a gente entra dentro do mundo das instituições, pode parecer para alguns que nunca entraram ou que nunca, né, vivenciaram dentro da área, que eu já ouvi muito isso, né, assim, em alguns lugares. Eu achei que casa de repouso era um lugar que os idosos ficavam na mesa jogando baralho, dominó, dançando durante o dia, conversando, lendo jornal, nananã. Gente, normalmente, né, existem as casas com alguns perfis de idosos assim, e a grande maioria das casas é uma mescla de perfil. Você vai ter idosos com mais comprometimento e com menos comprometimento, tá? Então, assim, achar que uma casa de repouso ou uma instituição de longa permanência é um lugar que você vai ver todos confraternizando, conversando o tempo inteiro, não é assim, né? É um lugar onde você vai ter pessoas assim, pessoas que não gostam muito de socializar, que gostam da sua individualidade, a gente tem que respeitar, pessoas mais expansivas, menos expansivas, idosos amorosos e educados, idosos não tão amorosos e não tão educados, né? Idosos mais complicados de lidar, mais ranzinza mesmo, como a gente fala, entende? Então, a gente vai atender todo tipo de público, tá? A não ser, claro, que você restrinja aí o tipo de idoso que você vai receber, mas no geral, a gente acaba atendendo todos os tipos de perfis de idosos. Então, não ache que todos os idosos são bonzinhos, todos bonitinhos. Não leva para esse lado de infantilizar também, né? Muitas pessoas vão para esse lado, que bonitinho, né, né, né. Não são crianças, né? Não são pessoas idosas. Então, tratar como pessoas idosas, com respeito, com carinho, a gente se apega, mas saber separar um pouco essas situações aí, porque às vezes as pessoas acabam misturando, tá? E entender, principalmente, que vocês vão lidar com todo tipo de pessoas, né? Aquelas mais fáceis de lidar, de entender, de entrar numa rotina, de, né,
ser educado e tudo, e aqueles mais turrão, aqueles mais complicados, e aí tudo isso misturado aí, né? Precisa existir uma boa rotina para tudo funcionar muito bem, tá? Então, é assim que normalmente funciona uma instituição, tá bom? Então, muitas vezes eu recebia pessoas na minha casa e falava assim, ai, eu achava que eles ficassem numa mesa jogando cartas. Falei, gente, assim, não é normalmente assim. Eles têm os momentos das atividades, né? Onde eles vão fazer essas coisas, vão fazer jogos. Depende de cada perfil, né? Da maioria dos seus idosos, você vai ajustando o modelo de atividade que você tem de acordo com o que eles gostam também. Mas isso não é o tempo inteiro desse jeito, né? É onde eles moram. Então, eles vão estar no quarto, às vezes deitado, eles vão estar na sala, um vai estar andando, outro não gosta. Por exemplo, eu tive uma idosa, morou comigo 9 anos. Eu tinha fisioterapia, eu tinha musicoterapia, eu tinha terapia ocupacional, eu tinha todas essas coisas, né? Dentro da instituição. Ela nunca participou de absolutamente nenhuma atividade que eu tinha na casa durante 9 anos. Ai, mas não tenho como forçar, né? Ela, lúcida, não gostava. Não gostava de interagir com outras pessoas, não gostava dessas atividades. Então, não ia, certo? Ela tinha o seu quarto, que era individual, era uma suíte, né, que ela ficava sozinha no quarto dela. E ela gostava muito de ler, ela tinha pilhas e pilhas de livros, e era isso que ela gostava de fazer, né? No início, quando ela entrou, chamamos várias vezes, vamos lá participar, não ia, não quero, não gosto. E aí chega um momento que você entende que aquele é o perfil da pessoa e você não vai insistir, porque ali é onde ela mora. É a casa dela, então ela tem que ter a sua individualidade, né? Então eu não posso forçar ela a fazer nada, entende? Então é isso que a gente vai se deparar com várias situações diferentes, com perfil diferente. Então vá preparado para isso, saber que você vai ter todo tipo de idoso e também aqueles idosos com maior dependência física. A gente vai ter idosos cadeirantes, vamos ter idosos acamados, num nível de demência de vários níveis, desde o inicial até mais o estágio terminal, caso a instituição atenda idosos assim, né? Então, saber que você vai encontrar isso já faz uma grande diferença, né? Você saber que você vai, no dia a dia, acabar encontrando perfil de todos os tipos, tá bom? Beleza? Então, saber disso faz muita diferença, né? Por último, quinto ponto muito importante, saber lidar em situações de emergência. Situações de emergência vão acontecer. Pense bem, nós trabalhamos com o quê? Com a finitude, né? Isso é muito importante que você também tenha muito claro. Nada do que eu tô falando aqui, gente, é pra assustar ou pra, ai meu Deus, acho que é muito difícil, ó Jesus, é muita responsabilidade, sim, claro que sim, é responsabilidade. Mas tudo funcionando muito bem, e você entendendo o teu papel e principalmente com o que você trabalha, você consegue racionalizar um pouco melhor isso, entende? Por exemplo, trabalhar com a finitude. A partir do momento que você entende isso, você sabe que você está indo para um ambiente que muito possivelmente vai ser a última moradia daquela pessoa. A não ser que ela não se adapte na tua casa, né, na casa onde você estiver, ou aconteça qualquer coisa que ela saia da instituição. Caso contrário, é para ser a moradia dessa pessoa. Então ela pode passar anos dentro dessa casa, meses, depende da situação de saúde que ela estiver, né? Mas isso é muito importante, saber que é a finitude com que nós trabalhamos. Então, saber isso é muito importante. Quando eu entrei, é óbvio que eu sabia, eu tinha essa consciência, mas a gente não fala muito sobre isso, né? Porque tem todo um tabu aí em relação à morte, né? A gente não fala muito sobre isso, mas é importante falar. Então, é importante que você saiba que a gente está trabalhando com esse público, com um público que em algum momento vai falecer, né? Tá? Então é importante ter essa consciência e saber que você vai lidar com situações de emergência. Ah, mas você que vai resolver, você que vai salvar a vida? Não, não é você. A não ser que você seja o enfermeiro também, tudo você saiba ali, né, como reagir e agir, aí você pode intervir. Mas o normal é que a gente chame o serviço emergencial,
né? Chama-se o serviço emergencial numa situação assim, a emergência vem, faz aquilo que é necessário com o idoso, leva para o hospital, enfim, faz aquilo que é necessário para socorrer ele dentro da situação que ele estiver, né? Mas você precisa saber reagir a essa situação, a como fazer, de que forma fazer. Claro, cada casa tem um protocolo, né? Não é todas igual. Dentro da tua instituição vai existir um protocolo que deve ser seguido, né? Que vai ser provavelmente passado pelo proprietário para você. Aqui nós fazemos desta maneira numa situação de emergência, é assim que tem que ser conduzido. Então tá bom, então você já sabe, é assim que tem que ser conduzido, tá? Mas se você estiver na casa, não estiver o dono, enfim, se acabou de entrar, enfim, normalmente assim, chama-se o serviço de emergência, né? Dependendo da situação, e né, encaminha para ver o que vai acontecer. Mas é importante saber que em algum momento pode ser que venha a falecer mesmo dentro da instituição. Isso pode acontecer. Ai, Roberta, meu Deus do céu, eu não sei se eu tô preparado para isso, né? Muito sério. Claro que sim, né? Claro que sim. Ninguém tá preparado de repente, às vezes acontece de repente, a pessoa tá bem, tem um mal súbito ali e vai acontecer em algum momento. Não é comum que isso aconteça com tanta frequência, não é. Mas se você saber que esse momento vai acontecer, né? De repente em alguma situação, algum idoso, e estar preparado para isso, tá bom? Isso é muito importante, saber que vocês vão vivenciar isso tudo, se preparar para isso, estudar, né, se aprimorar dentro dessa formação, né, dessa profissão, para que vocês entrem dentro de uma instituição conscientes das coisas. Eu, quando entrei, foi bem no comecinho, gente, assim, porque eu já contei essa história até algumas vezes, né? A casa que eu entro, a primeira casa que eu entro como Nutri e logo já me contrato como RT, é a casa que depois eu compro e vira minha instituição, né? Entro de sócia primeiro, depois viro dona sozinha. Esses primeiros meses que eu tava como RT e como Nutri, acontece um falecimento dentro da instituição, tá? Óbvio, né? Assim, a pessoa que era proprietária lá, ela era enfermeira, ela tava ali tentando fazer alguma coisa, mas ela fala, Roberta, liga pra emergência e chama pra vir e tal, a carteirinha dela tá em tal lugar, blá, blá, né, tal. Faço, óbvio que eu estou muito nervosa naquele momento, foi a primeira vez que isso aconteceu, né, comigo ali, óbvio que eu tava nervosa, né, natural. Chama a emergência vem, mas infelizmente não foi possível, né, tentaram reanimar, enfim, não houve possibilidade mesmo, tá? E óbvio que eu fiquei extremamente abalada, mas eu também não imaginei que eu fosse vivenciar aquilo já tão em seguida de eu ter entrado, né? Mesmo sabendo que eu estava trabalhando, eu tinha entrado dentro de um mundo, né, que eu ia trabalhar com a finitude. Então, a gente saber dessas coisas antes de entrar faz diferença alguém vir e falar isso pra nós, né? Porque eu acabei vivendo aquilo meio no baque ali, sem estar muito esperando, né? Talvez até soubesse, mas não como que ia ser ou reagir àquela situação, né? Certo, gente? E aí, precisa ser da área da saúde? Eu vou responder, viu, gente? Vocês podem colocar as perguntas de vocês, se vocês tiverem, que eu já vou começar a abrir para perguntas. Eu tinha colocado hoje, eu tinha colocado hoje uma caixinha, e aí eu selecionei duas coisas duas perguntas que fizeram ali, que eu achei bem importante de trazer pra gente conversar aqui. Primeira delas, se precisa, né, obrigatoriamente ser da área da saúde, se isso de fato não vai impactar diretamente, se não é muito difícil eu não ser, né, tipo, a pessoa não é da área da saúde e assumir uma responsabilidade técnica em casa de repouso. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa partir da informação de que a responsabilidade técnica é obrigatória a nível superior, certo? Pode ser que na sua região também obrigatoriamente seja a área da saúde, ou não, depende da região. Como que eu descobri isso? Né? Que você consegue descobrir se na tua região obrigatório a área da saúde ou só nível superior. A maneira mais fácil é você indo atrás de uma regional da vigilância sanitária, de um distrito sanitário. Pega ali no Google um telefone de um distrito, liga e se informa a esse respeito, porque existem muitas particularidades de região para região, isso muda, o Brasil é gigantesco, então o que vale aqui pode ter uma lei específica aí para você, da tua região, que diga que especificamente precisa ser ou da área da saúde ou não. Por exemplo, aqui, né, eu já falei isso também, aqui em Curitiba tem essa lei, né, então existe essa lei estadual aqui,
que o governador colocou em 2020 ou 19, eu nunca lembro bem o ano, falando que aqui obrigatoriamente tem que ser a área da saúde. Ai, mas então será que é muito difícil eu não ser da área da saúde? Gente, ó, quando eu entrei de RT, eu vou dizer pra vocês que não fez a menor diferença eu ser formada em nutrição. Algumas coisas eram mais familiares pra mim, óbvio que sim, não vou ser hipócrita de dizer que não, né? Óbvio que pra mim tinham coisas que eram mais familiares, né? Doenças, coisas que eu tinha visto dentro da faculdade, alguma coisa de farmacologia que eu tinha aprendido, interação medicamentosa, alimentação específica do idoso, cuidados ali, né, gerais da saúde, essas coisas óbvio que eram mais fáceis porque eu tinha tido isso sendo formada na área da saúde. Mas isso não foi determinante para eu atuar como RT. Eu vi e aprendi tudo sozinha, né? A gente não tem isso em lugar nenhum, então eu não sabia o que eu tinha que desempenhar. Então, eu sendo da área da saúde ou não, eu tive que correr atrás para aprender das coisas. Eu me tornei responsável pela medicação sem saber o que aquele remédio fazia, né? Entende? Na grande maioria deles eu não tinha nenhum conhecimento, porque a gente lida com idosos muitas vezes com problemas neurológicos que tomam medicação específica para isso. Então não é um omeprazol da vida que todo mundo conhece, uma dipirona, são medicamentos controlados. Então, óbvio que eu me deparei com aquilo e eu tive que ir atrás de informação, né? De me capacitar para aquilo. Então, eu acredito, assim, muito de verdade, que se você quer, você se prepara e estuda e vai atrás e se capacita para se tornar um RT de uma casa de repouso, mesmo não sendo da área da saúde, caso aí na sua região permita, tá certo? Outra questão, deixa eu pegar aqui que eu tinha marcado, que hoje veio para mim, que teve uma conversa assim, que lá na região dessa pessoa, ela me questionou, na verdade, né? Ela veio falar que não, que responsável técnico só pode ser formado em enfermagem, só enfermeiro pode ser responsável técnico. E aí eu respondi que não, isso não é uma realidade em todos os lugares. Foi o que eu acabei de falar. O que muitas vezes acontece, gente, é assim, a sua realidade é da sua região. Isso não quer dizer que o Brasil gigante do jeito que é igual para todo mundo em todos os lugares, tá? O que vale numa região pode não necessariamente valer aqui, o que vale aqui pode não valer aí e vice-versa, entende? Então, a maneira mais fácil da gente saber o que é em cada lugar é através do distrito sanitário. Então, para lá, a realidade é que ali precisa ser enfermeiro. Para cá, não. Em tantos outros lugares também não, porque se fosse assim, a gente não veria tantos responsáveis técnicos de outras áreas infinitas que a gente acaba conhecendo aí. Eu não teria sido responsável técnica da minha instituição sendo formada em nutrição. Então, assim, não é uma verdade. Então, o que é uma verdade para você na tua região, às vezes não é para todos os lugares. E eu sempre falo que eu falo para todo mundo. Eu não falo para uma única e específica região, porque se fosse assim, eu diria, obrigatoriamente tem que ser da área da saúde, porque aqui é assim, mas no restante do país não necessariamente, né, tá? Então, não é uma verdade absoluta isso, cada região acaba tendo as suas particularidades, certo? Tô voltando aqui, gente, para ver se eu não perdi nenhuma pergunta, e aí vocês vão colocando aqui, eu vou respondendo. Tem mais uma que eu vou responder daqui a pouco que eu marquei aqui. Olha lá, Alcione, sou assistente social, trabalho em IUP particular, está sendo uma experiência maravilhosa. Que bom, Luciano, fico feliz, muito feliz. É isso, gente, é perfil. Você vai entrar, às vezes, se maravilhar pelo ambiente, pelo trabalho e não consegue mais viver sem depois. Não adianta. É isso. Mas é importante saber se você tem, de fato, o perfil. Isso faz toda a diferença, né? Entrar na área sabendo o que você vai vivenciar. Ó, também... Denis Dias, sou RT em uma IUP, gosto muito dessa profissão. Que maravilha, fico muito feliz, gente. Morada das Oliveiras. Quem pode ser responsável técnico de uma IUP? Então, vamos lá. Foi o que eu falei. A legislação coloca nível superior, ponto. Então, qualquer pessoa com formação de nível superior, que saia da faculdade formado, pode ser responsável técnico. Pode existir... Na sua região, assim como na minha, por exemplo, no estado do Paraná, que existe uma lei estadual, como aqui existe, que também obrigatoriamente tem que ser área da saúde.
ou alguma outra lei aí na sua região. Então, como eu falei, a melhor maneira para você descobrir isso é entrando em contato com o teu distrito sanitário. Ali você vai ter certeza absoluta. Aqui é o quê? É a RDC que vale? Ou existe alguma lei que se sobressaia a ela? Porque quando existem essas leis, elas acabam se sobressaindo, né? A legislação nacional, que é a RDC 502. Então, é importante que você saiba se existe. Então, a melhor maneira é essa, para você não errar, entra em contato, fala, olha, é o que vale a legislação? Nível superior? É. Ah, então beleza, então tô sabendo. Ah, não, aqui também tem tal coisa, tal lei, tal situação. E aí você entra dentro das particularidades de cada região, tá bom? Vamos lá. Irosa, né, 71. Existe uma tabela de nomes de psicotrópicos? Colocar num livro de controle de psicotrópicos? Não entendi muito bem qual é a sua dúvida. Como assim, se existe uma tabela de medicações psicotrópicas? Tenta me esclarecer melhor tua pergunta para eu tentar te responder. Porque assim, a gente dentro da instituição, a gente acaba trabalhando com medicações de todos os tipos, né? Muitos psicotrópicos. E eu não entendi se tabela de nomes para você saber quais são os medicamentos, saber qual é a função de cada um deles. É isso que você está querendo saber? Eu não entendi direito. Qual é a tua pergunta? Me esclareça, porque daí eu posso te responder. Depois de um tempo, gente, que a gente mexe com medicamento, a gente decora o que é para o que é. Ah, então, porque como vamos saber quais são? Eu acho que é nesse sentido que você quer saber, né? O que é para o que é, né? Foi o que eu acabei de falar. Com o tempo a gente acaba decorando o que é para o que é, né? Cada medicação para com a sua função. Aos poucos você vai aprendendo sobre isso, né? Mas é porque na verdade os medicamentos dentro da instituição você vai ver que a maioria são os mesmos, né? Para demência são mais ou menos na mesma linha, para agitação, pessoa que não dorme e tal, são outros para outra linha. Assim, em pouquíssimo tempo que você começa a mexer com medicamento, você acaba decorando, né, os remédios e o que é o que. No comecinho, para você ter uma familiaridade maior e tal, faça você, se você puder, para você, uma tabelinha ou alguma coisa assim, para que você, né, tenha essa compreensão. Ah, essa medicação é para demência. Essa medicação é para controle, é para depressão, né? Porque muitos tomam também, né? Medicação para depressão dentro da instituição. Ou outros para dormir, né? Que auxiliam no sono, enfim. Mas assim, eu digo para você que em pouco tempo, mexendo com medicação, porque a gente começa a mexer muito, aí com o tempo você já decora tudo. Memantina, quetiapina, respiridor. Você acaba decorando tudo para que é e o que é. Mas eu entendo que no começo para mim também foi assim, né? Eu não sabia o que era e para que era. Aí eu pegava a bula. Eu pegava a bula do medicamento, porque vamos lembrar que quando eu comecei esse negócio de Google, a gente tinha celular, mas não era uma coisa que a gente usava tanto assim. E aí eu pegava muito na bula. Eu olhava para qual era a função dele. Ah, esse aqui é para demência, né? Para Alzheimer, para Parkinson, como Prolopa, por exemplo, né? E aí a gente vai se familiarizando com os medicamentos, tá bom? A outra pergunta que tinham feito para mim lá também na caixinha, dono de casa de repouso, posso ser meu RT? Sim, se você se enquadra dentro das obrigações, né, das obrigatoriedades aí do RT, que é ser nível superior, se você for formado, você pode ser. Eu era minha RT, fui a minha RT, né? Sempre para mim deu certo, funcionava, fluía, dava certo e foi sempre assim, né? Tem pessoas que não, que preferem colocar uma pessoa e tá tudo certo também, gente. Não tem certo e errado, tem o teu perfil, né? Se o teu perfil você quer conseguir dar atenção para outras coisas, não ficar com essa parte para você, coloque uma pessoa, né, que você tenha confiança e tal, que flua bem o convívio e manda ver, não tem problema. No meu caso era eu mesma e pode ser sim, sem problema nenhum, tá bom? Certo, gente? É a Cris dando risada ali dos remédios. Ah, a gente sabe tudo, gente. Com o tempo a gente sabe. A gente decora
Você sabe que teve uma época, era eu mesma que organizava as medicações dos meus idosos, né? Eu sabia decor, tudo, 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 tudo. O que cada um tomava, miligrama que tomava e o horário que tomava. Na cabeça, decor. De tanto que você mexe aquilo com aquilo ali sempre. Então, qualquer coisa que viessem questionar comigo de medicação, né? Às vezes, porque tem, né? Às vezes a família vem, ai, mas eu, né, fulano era pra durar 30 dias a medicação, não sei o quê, e a família esqueceu que o idoso toma 2 por dia, por exemplo, daquele medicamento. Eu falo, não, ele toma de 12 em 12, né? Não vai durar 30 dias, vai durar 15 dias. Então eu sabia tudo de cabeça. Sabia tudo de cor, né? Ah, eu tava tentando ler ali da Mais Escobar, eu tinha digitado errado. Sempre tive dúvidas quanto ao formato da evolução. Digo evolução. Só é RT? Você diz a evolução do idoso? Tipo prontuário, isso que você tá querendo dizer? Porque se for, quem faz a evolução do idoso, quem fala a respeito do plantão, de como foi, são os profissionais, são os funcionários. Você vai supervisionar isso, né? Você vai olhar para ver se está sendo feito da forma correta, se está sendo tudo colocado ali de verdade, né? Não está sendo deixado de colocar nada de importante dentro da ficha de evolução. Mas não é você, porque você não está lá dentro da instituição 24 horas por dia. Então, cada um que está no seu plantão faz aquilo que é do seu plantão para fazer, né? Cabe a você supervisionar. Das atividades de RT, eu vou falar lá dentro da semana que vem da imersão sobre profissão RT, lá do evento. Então, Maia, eu não sei se você está lá dentro do evento ou não, se você já fez o seu cadastro, mas lá dentro desses 3 dias, no último dia, na verdade, eu vou falar sobre algumas das responsabilidades que cabe ao RT, tá? Então, se você tem essa dúvida, você ou quem estiver aqui, né, tiver essa dúvida do que cabe, de fato, ali na rotina do dia a dia desse profissional, esteja lá dentro, que daí eu vou falar, tá bom? Larissa, por que você desistiu de ser dona IRT? Então vamos lá, essa pergunta sempre me fazem. Até eu deixei ela nos destaques daqui do meu perfil do Instagram. Isso, Maia, vá lá que você vai. Porque eu não posso dar spoiler, né, gente? Porque senão eu falo aqui, daí eu vou falar lá, e daí é só pra quem tá lá, né? Senão não é justo com quem tá se cadastrando lá pro evento. O evento é gratuito, tá, gente? Tá bom? Então, voltando na pergunta da Larissa. O que houve, Larissa? Em 2020 eu criei esse perfil aqui no Instagram e eu vejo a deficiência que existe de uma pessoa falando sobre essa área. E eu tinha as minhas casas ainda em 2020, eu gravei, se você voltar lá no comecinho desse perfil, você vai ver, eu gravava de dentro das casas, eu postava nos stories as coisas das casas, o lanche da tarde, a atividade, não sei o que, eu tava dentro das instituições, né? E fazendo o perfil aqui para justamente levar informação. Eu percebo essa necessidade, essa grande demanda que tinha aqui dentro, olho que ninguém fala sobre isso e começo cada vez mais, começo a pensar em materiais, lanço o meu curso, depois entram sócias comigo e aí num determinado momento foi inviável manter tudo, né? E aí cabe a uma decisão. E aí eu optei, né? Eu fiz essa escolha de vir para cá e trabalhar única e exclusivamente aqui do digital. Não sou mais dona, atuo como RT ainda, porque o que acontece? Eu tendo saído das casas, vendido as minhas casas, eu não podia sumir da área, né? Porque como é que eu vou continuar ensinando, orientando, passando coisas se eu não vivo mais nesse mundo? Então houve a necessidade de manter, né? De eu voltar para atuar nessa área como RT e como Nutri. Então eu atendo uma casa como RT e como Nutri somente, para eu não perder a vivência, não perder as atualizações, as leis, tudo que vai acontecendo de novo, né? Para eu estar ainda dentro da área. Então, mas hoje, única e exclusivamente, atuo praticamente só aqui mesmo, com alunos, né? Consultorias, mentorias, enfim, tudo isso. Tá bom? Espaço Bruna Costa. Qual é o curso para fazer para ser enfermeira RT? Então, gente, é assim, ó, tá? Não é um curso para enfermeira RT, é um curso de profissão RT. Esse a gente vai abrir lá dentro do evento, tá bom?
Então, lá dentro do evento, desses 3 dias de evento que vai ter na semana que vem, que é dia 2, 3 e 4, a gente vai ter o evento. Lá dentro, no último dia, eu vou abrir as vagas para formação RT, tá bom? Certo? Então, já respondi a Cris também, né, Cris? Como faço para fazer o curso? Lá dentro a gente vai abrir as vagas, tá bom? Então, entrem lá dentro do grupo VIP, se cadastrem para o evento. Aí, lá dentro do evento, eu abro as vagas no último dia da formação RT. Quem achar que faz sentido, né? Dar esse passo comigo, entrar na minha turma, se capacitar e se preparar melhor para assumir uma instituição. Vai ser super bem-vindo aí na minha turma, tá bom? Certo, gente? Mais alguma pergunta? A Bruna, boa noite. Daí se quem não tiver mais pergunta, eu vou encerrando, viu, gente? Bruna, boa noite. É necessário ter um enfermeiro RT e um enfermeiro assistencial, mais os técnicos de enfermagem, plantonistas? Então, essas dúvidas com relação aos profissionais obrigatórios sempre existe, né? Entenda assim, existe o responsável técnico da instituição e pode existir um enfermeiro e essa pessoa pode ser também o responsável. Eu vou tentar explicar sem ser confuso, né? Mas, por exemplo, assim, você pode contratar um enfermeiro e ele pode ser o RT da casa. Aí ele é o RT da instituição, ele não pode exercer a função de enfermagem, porque ele está sendo contratado como enfermeiro, como RT, perdão. Por exemplo, eu, tá? Eu vou ser contratada para ser responsável técnica de uma instituição, mas eu também sou nutricionista. Mas eu não estou sendo contratada como nutricionista, eu estou sendo contratada como responsável técnica. Então, a minha função vai ser de responsabilidade técnica. Entende essa diferença? Então, você pode sim contratar um enfermeiro como RT, mas ele vai ser RT, né? Ele não pode também desempenhar as funções de enfermeiro. Ou você contrata um RT aqui e tem um enfermeiro para ser a supervisão da equipe, dos técnicos de enfermagem e tal, tá bom? Não sei se, acho que foi claro, não sei, qualquer coisa pergunta aí que eu respondo. Casa de repouso modelo completo, esse Irosa 71, né? A gente abre em junho, tá bom? Em junho, julho. A gente vai fazer uma pré-turma dele em junho, mas oficialmente a turma mesmo abre em julho, se eu não me engano, tá? Mas eu sempre vou avisando aqui e tal. Não se preocupem, que eu sempre vou recomendando e vou orientando vocês do que tá rolando, né? O que é o que, tá? Beleza, gente? Mais perguntas? Pamela, eu fiz e amei. A Pamela é do CRM, né, Pamela? Que demora. Mas, gente, aqui é assim, ó. O que acontece? O CRM, ele vai ser aberto 3 vezes no ano só. De verdade, assim. Então, a gente vai abrir sempre por volta de janeiro, meio do ano e final do ano. Não vai ter aberturas, assim. Porque eu já falei isso, acho que em outras lives, outras coisas, momentos, né? O que acontece? Eu faço acompanhamento com a turma. Assim como de responsabilidade técnica também vai ter, tá, gente? Vai ter acompanhamento com a turma, encontros quinzenais de acompanhamento para tirar dúvida. Então, a turma não é largada, sabe? Não é assim, você vai comprar o curso, vai fazer, você não vai tirar dúvida comigo, você não vai ter aquele momento. Não, então, tanto o CRM quanto agora o de profissão RT, né, formação RT, eles são cursos mais densos, né? Então, eles precisam de um acompanhamento, a gente sente essa necessidade, sabe? Nesses encontros com os alunos para que haja tira dúvidas. Então, não dá para fazer um monte de abertura de turma, porque aí eu não dou conta, porque a gente faz o de formação RT, vão ser 2 meses de acompanhamento. Então, são 2 meses, encontros quinzenais comigo. Aí você veja, se eu abro a formação RT, abro o CRM, vai começar a juntar tudo esses encontros com os alunos, e aí eu não dou conta. E aí não dá, né? A gente não consegue. Então, para dar uma boa assistência para os alunos, eu conseguir dar todo o suporte para vocês, eu não tenho como abrir muitas turmas. Tem que ser poucas turmas ao ano mesmo, tá bom? Para poder dar esse suporte, tá? Espera mais um pouquinho aí, Rosa 71. Tem uma paciênciazinha que já abre, tá bom? Pamela, me ajudou muito, muitas coisas melhoraram na casa. Que maravilha, fico muito feliz. Faz tempo que eu não via você e não falava com você, Pamela. Que bom, fico muito feliz que as coisas
abriram aí, né, para você e melhoraram. Muito feliz mesmo. Andressa, quero participar, será super bem-vinda. Tá bom, gente? Maravilha! Certo? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar essa live. Semana que vem não vamos ter live, porque eu vou estar dentro do evento, tá certo? Vamos estar dentro do evento dos 3 dias. Então, vai começar na terça, né? Terça, quarta, quinta, dia 2, 3 e 4. Então, por isso, não teremos live. Eu vou estar lá dentro do Meet, dando aula para vocês sobre profissão RT, tá bom? Espaço Bruna Costa será super bem-vinda também. Maravilha, gente. Tô animada com essa empolgação de vocês, muito feliz. Vocês serão todos que quiserem entrar na turma comigo serão super bem-vindos. Na formação RT, no CRM, né? Tá bom? Cris, quero me especializar com idosos. Trabalhei com idosos e amei. Sim, e é muito importante, né? A gente precisa, na verdade, em qualquer área que a gente for, né? A gente precisa estar sempre estudando e se aprimorando e se capacitando. Por isso que eu falei que se eu saísse da área completamente, né? Eu fiquei um bom tempo sem atuar, né? Mas aí isso começou a me gerar um incômodo, né? Eu falei, meu Deus, né? Como é que eu vou passar conhecimento para as pessoas se eu não estiver mais dentro desse mundo, né? Daqui 1 ano, 2, 3, 4, isso vai começar a perder o sentido. E aí eu falei, não, eu tenho que voltar, né? E aí eu entrei numa casa onde eu conheço o dono, ele me conhece já de muitos anos, né? Então, uma pessoa de muita confiança minha, mútua, na verdade. E aí nós temos uma parceria muito bacana e aí flui super bem. Imagina, gente, obrigada a vocês. Obrigada. Certo? Vocês não têm mais nenhuma pergunta, nada? Que aí eu vou encerrando. E espero vocês no evento da semana que vem. Certo, gente? Super animados para aprender. Obrigada, Pamela, por ter aparecido aqui. Obrigada por ter vindo na live. Obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo, virem participar. Tá bom? Fez uma pergunta, Fabiane, me perdoe, porque às vezes vai rodando aqui. Deixa eu tentar voltar, senão você faz... Deixa eu ver aqui, Fabiane, vamos tentar voltar. Aonde será que está a sua pergunta, Fabiane? Tô voltando aqui. Será que tá bem lá no comecinho? Que eu não vi, não. Não tô achando. Se você conseguir escrever de novo, se não for muito trabalhoso aí pra você, porque, ó, pra mim aqui não apareceu. Não tá. Se você puder responder, aliás, perguntar de novo, desculpe, mas eu perdi no meio do caminho aqui, tá bom? Vamos lá. Mário Pedrosa. A parte da documentação exigida pela Vigilância URT que elabora tudo que é voltado para a vigilância sanitária, órgãos fiscalizadores, você ou o dono podem responder aos órgãos, né? Vocês podem elaborar juntos, resolver juntos para encaminhar aquilo que está sendo exigido, tá? Mas como você precisa estar a par de tudo que acontece, sim, normalmente o responsável técnico fica com toda essa parte para responder aos órgãos, tá bom? Ai, Patrícia, eu perdi a sua pergunta aqui, viu? Fabiane, perdão. Se você conseguir, senão, vou ficar te devendo. Porque eu perdi mesmo, não sei onde é que tá a tua pergunta. Certo, gente? Eu vou esperar mais um pouquinho. Se ela não colocar a pergunta aí, eu vou encerrar. Tá bom? E agradeço. A live vai ficar salva, né? De repente, quem tá chegando agora, que sempre tem gente entrando, ó, a Clarice entrou agora, mais outras pessoas entrando. Qualquer coisa, a live vai ficar salva aqui no feed. E aí você corre pra assistir. Tá bom? Ah, Fabiane, agora apareceu. O que temos que registrar nos prontuários ou livro de registro? Ela quer saber sobre o que evoluir. Assim, o dia a dia do idoso, gente. Tudo que acontece dentro da rotina do idoso tem que ser colocado ali. Eventualidades, situações, se passou bem, não passou, se
teve um episódio de vômito ou não, é a evolução do idoso. Tudo que acontece com ele dentro do dia tem que estar descrito ali, tá bom? Não é nada... Se tomou as medicações, fez todas as refeições, enfim, é aquela coisa, bem minucioso, bem todos os detalhes do dia a dia do idoso, tá? Certo? Beleza, gente. Obrigada. Eu vou encerrando, 21 horas em ponto. Muito obrigada pela presença de vocês, por mais uma live, tá bom? Então, semana que vem já estão sabendo, estamos dentro do evento, não estarei aqui com vocês no Instagram, mas provavelmente na outra semana a gente já volta de novo. Então, se você ainda não se cadastrou pro evento da Profissão RT, corre ali no link da minha bio, clica lá, se cadastra e entra no grupo, porque vai ser liberado somente lá os links dos encontros, tá bom? Beijo, gente, pra todo mundo. Boa noite, Andressa. Boa noite, Mari Escobar. Boa noite, gente. Obrigada. Beijos, beijos. Até. Tchau.